Boa noite, meu nome é Alex Nascente Borges, sou RGM 345772. Ademilson Proença da Silva, RGM 345942, Paulo Vidal. Sérgio Jonas Ferreira Júnior, RGM 345875. Bom, nós vamos fazer a apresentação hoje sobre vantagens e desvantagens de automação em processo de galvanoplastia. O que é a galvanoplastia? A galvanoplastia é um processo eletroquímico no qual um material mais nobre é depositado em cima de outro material, criando uma película protetora, evitando que o ar, no caso o oxigênio, fique em contato com esse metal menos nobre, evitando assim a oxidação. Então tem casos de joias, por exemplo, o pessoal chama de banho de ouro, de prata, né, que é o processo galvânico. E tem também, por exemplo, a construção civil, tem aço galvanizado, que é feito uma deposição de zinco. No caso do ouro, ele é um metal mais nobre, ele é menos reativo. Então, por isso que ele dura muito tempo na natureza sem oxidar. No caso do zinco, por exemplo, a proteção do zinco no aço, ele é um material mais eletronegativo. Então, ele tem um potencial de oxidação maior do que o aço. Então, o que acontece? Se tiver um aço protegido assim, mesmo que seja feito um risco nesse aço, como o potencial de oxidação do zinco é maior, o potencial de perder elétrons é maior, ele acaba se oxidando e criando uma película protetora, protegendo o aço que está embaixo, em contato com o oxigênio. Dentro desse estudo, dentro desta linha de raciocínio nosso, nós colocamos no trabalho duas questões. O processo propriamente dito, e outro, o processo manual ou automatizado, né? Conforme foi estudado em períodos anteriores, começando lá por Taylor, por Ford, por Toyotismo e assim por diante, a gente vê cada situação, né, cada caso, linha de produção e assim por diante, e voltando para a realidade da galvanoplastia versus manual automatizado. Sabemos que, para a realidade de hoje, o ideal seria que o processo fosse automatizado, né? E isso vai viabilizar muito, até mesmo questão hoje que os próprios empresários encontram-se quase que sufocados em funções de algumas leis trabalhistas, então muitas empresas hoje optam pelo sistema automatizado. Dentro desse estudo nas empresas que fizemos, pode-se notar claramente que alguns processos precisam um tato especial que precisa então que o processo seja manual. Então a gente coloca aqui os dois parâmetros, automatizado e manual, dentro de todo esse estudo que nós fizemos em períodos anteriores. Exatamente. Então, continuando, o que nós tomamos como tópico, né, para o nosso trabalho? Os dois aspectos já comentados pelo colega. A questão da automação, da automatização, que vai viabilizar o processo, mas em cima disso, o que esse processo pode também, de repente, estar diminuindo na questão de exposição do trabalhador. Então, o viés da segurança do trabalho, que tem sido abordado nos demais projetos que nós participamos, ele também vai ser abordado nessa apresentação. Então, como já foi explicado, bem citado pelo colega, é um ramo de alta complexidade técnica. Nós temos ele abre um leque de diversas oportunidades. Então, galvanoplastia ela pode ser dividida em cromoduro, em niquelação, em anodização de alumínio, em zincagem, em niquelação, né? Uma diversidade muito grande de métodos e maneiras que você vai trabalhar com a galvânica. Então, dos pontos que nós vamos trabalhar em cima desse tema é a respeito de riscos ocupacionais, em especial os riscos químicos que a galvanoplastia vai trazer, né? Nós podemos abraçar todos os itens de riscos ocupacionais, físico, químico, biológico, ergonômico e acidente, mas para esse tema vamos trabalhar basicamente com risco químico. O investimento em mecanização, automatização no ramo galvânico, nas empresas que nós pesquisamos e trabalhamos, ele, pelas três, foi colocado como de alto valor, né? Então, nós temos exemplo de empresa que trabalhou aí na casa de 4 a 5 milhões
né? E que isso aí não inviabilizaria o negócio. Mas temos empresas que trabalharam na casa de 1,5 milhão a 2 milhões que tornavam o negócio inviável, era praticamente o custo do negócio. Então, a mecanização e a automatização dentro do ramo galvânico tem que ser muito bem estudada nesse viés. Por quê? Porque ela pode inviabilizar o negócio economicamente falando. A resistência dos trabalhadores quanto à automatização, então, por galvânica ser um processo quase que artesanal, na maioria das vezes, o trabalhador que já opera esse sistema, ele acaba sendo resistente. E também essa resistência vai acontecer até por parte dos empregadores, dos proprietários e dos sócios acionistas das empresas, em detrimento da qualidade final do material, como foi citado pelo colega. Então, em se tratando de alguns tipos de galvânica, a qualidade, o refino do material final, ele tem que ser trabalhado de uma forma mais artesanal, que inviabiliza e até impede a mecanização do sistema. Para trabalhar então com um tema, nós dividimos, nós fizemos pesquisas em 3 empresas, não vamos citar os nomes por questões óbvias, né? As empresas não permitiram, mas chamaremos de empresa A, uma empresa que trabalha com cromoduro em processo manual, empresa B, uma empresa que trabalha com niquelação de peças plásticas em processo manual também, e a empresa C, que é uma empresa que faz encagem em peças metálicas, né, corrediças e dobradiças de móveis de madeira, em processo semi-automatizado, né? Então não encontramos um processo totalmente automatizado, mas encontramos uma empresa com um processo semi-automatizado. Se quiser comentar então só sobre o método de pesquisa, né, como a gente comentou, como é que fez? A pesquisa, o entendimento e análise bibliográfica ligado aos temas, as visitas, né, a site da internet, então foi feito um apanhado aí, pesquisando e buscando informações em cima disso, os quais remetiam aos temas galvânicos, galvanoplastia e os riscos ocupacionais sobre o ramo. As observações em visitas guiadas de campo, além de entrevista aos colaboradores e os seus chefes imediatos. Então a gente chegou a uma conclusão que também, para entender do tema, não basta apenas buscar em bibliografia e buscar o tema na internet ou em outros meios, mas sim conversar com quem é do ramo, né, quem atua no ramo e principalmente com o trabalhador. São eles que detêm assim, quase que um segredo, né, quase que um segredo oculto sobre o sistema de trabalho de galvânica. Então nós para melhor explicitar o tema, né, e o objetivo nosso que era trabalhar a questão da diferença entre a questão manual e a questão automatizada, nós vamos trabalhar com 3 imagens de cada empresa, né? As empresas pediram até trabalhar com um menor número de imagens para não divulgar nomes e tudo mais. Então aqui nós começamos com a primeira imagem da empresa A, que é o cromoduro em processo manual. Então percebe-se aqui dentro dessa imagem que o trabalhador ele não tem como, a empresa mesmo teria que fazer uma grande modificação, uma grande alteração no processo para automatizar esse sistema. O que se automatiza, entre aspas, né, dentro de um processo como esse? Talha, sistema de talha, olha lá, então aparece aqui um sistema de talha, que vai servir basicamente para tornar mais ergonômico o processo, fazendo com que a peça que pesa ali, de repente, 100, 200, 300 quilos, possa ser colocada dentro do tanque. Basicamente isso. Mas o processo de cromagem, o processo de análise do produto, de análise da cromagem, ele é todo artesanal, como nós podemos ver aqui na segunda imagem, então, na terceira imagem. Então, o trabalhador ele tem que estar acompanhando o processo lado a lado. Desvantagem do processo, expõe o trabalhador a risco ocupacional, muito próximo da fonte, né? Aqui nós estamos falando de cromo, que é um agente altamente carcinogênico, ok? Cromo hexavalente, no caso. Outra desvantagem, a questão ergonômica, também não precisamos citar isso, é bem óbvio. E na questão do processo em si, da velocidade do processo, isso acaba atrapalhando. A vantagem é que ele faz um processo artesanal, ele faz um processo muito manual, muito artesanal, pode ver o detalhe, pode refazer a peça, isso não vai entrar numa automatização, né, de uma coisa que vai ter que ser pega de repente em amostragem para ser trabalhada. E um outro detalhe aqui da vantagem desse processo de cromoduro ser manual é que são trabalhadas peças de grandes empresas, madeireiras, empresa do ramo de celulose, né, mancais, eixos, esse tipo de coisa, que são mandados para essa empresa na fase de parada, né, parada de manutenção, e não se pode ter erro e nem atropelo, muito menos o tempo esticado quando o processo acontece, né, porque essa peça tem que voltar no tempo correto para a empresa que está lá aguardando, né, retomar a sua produção. Já na empresa B, que é a aniquilação do processo manual, o proprietário só nos permitiu fotos assim mais gerais, né? Não permitiu fotos mais aproximadas. Mas dá para observar aqui na imagem
que são vários tanques, né? São vários banhos. Dentre esses banhos nós temos o níquel químico, temos o cromo, né? Temos banhos de enxágue com decapante, com enxaguante, né? Com abrilhantador, uma série de produtos. E nós percebemos que também o processo é todo manual. Aqui nós podemos perceber o trabalhador colocando as gancheiras, né? De forma manual, vai pendurar e vai retirar, isso de acordo com cada banho. Nesse detalhe aqui, né? Nesse zoom um pouco mais aproximado, dá para perceber bem essa questão, né? Que os trabalhadores, de mesmo modo como na empresa A, eles ficam ao lado dos tanques, tem que caminhar do lado da linha, então o risco ocupacional é muito grande, a exposição ao produto químico por via aérea e via dérmica, ele é constante, e isso torna-se uma desvantagem do processo. A vantagem é a mesma do processo A. Ele consegue observar gancheira por gancheira qual é o produto ou qual é a peça plástica que de repente não está pegando o cromo, não está pegando o níquel, né, que é o objetivo aqui da empresa, a niquelação, não está pegando o níquel, enfim. Então ele consegue observar de uma forma muito mais próxima, né, como um sistema artesanal. Então, vantagem, ele consegue ter uma qualidade maior em cada peça produzida, um refugo menor, e desvantagem, a exposição do trabalhador e a velocidade do processo. Aqui, no processo da empresa B, nós poderíamos trabalhar com uma semi-automatização, certo? O próprio proprietário da empresa comentou que, nesse caso aqui, ele gastaria 1,5 milhão a 2 milhões de reais, o que tornaria inviável o negócio dele, né? Seria muito bom, ele ganharia em velocidade, mas ele não tem como levantar essa verba, né? Seria inviável para o seu negócio. Para fechar, mais uma imagem da empresa B, lá podemos notar o trabalhador levantando as gancheiras, o problema ergonômico também é uma desvantagem. E já na empresa C, que é o processo semi-automatizado, o processo de desencagem, aqui nós podemos observar então a linha de desencagem, né? Então o que acontece? O trabalhador ele vai colocar as peças em gancheiras no início da linha, e essa linha vai caminhar por sistema de talha, através de controle remoto, para cada banho dentro do seu tempo correto, dentro do seu tempo exato, até o final do processo. Ou seja, o trabalhador ele não vai estar exposto aos banhos, aos voláteis, né, aos compostos voláteis, os metais, os fumos metálicos e os ácidos, durante o caminhar das peças, né? Nessa outra imagem aqui a gente consegue perceber um trabalhador que caminha ao lado da linha, mas não frente aos tanques, né? Então basicamente ele faz um trabalho de inspeção e retorna, para ver se a linha está acontecendo ao natural, se ela está no tempo correto, basicamente isso. E aqui na ponta inicial e na ponta final, os trabalhadores ficam ali colocando ou retirando os materiais já prontos e acabados. Então uma linha semi-automatizada, uma linha que custa em média hoje para ser implementada 5 milhões a 6 milhões de reais, né? Uma linha semi-automatizada italiana, né? Uma empresa italiana que fornece esse tipo de material de trabalho. E que aqui sim, como são peças menores, né? Não são eixos, mancais e tudo mais, como na empresa A, como são peças menores, eles podem trabalhar com um sistema semi-automatizado, podem ter um refugo em cima disso, não há necessidade de um trabalho artesão, dá para se ter um refugo lá entre 2,5% a 5%, que isso aí não inviabiliza o negócio deles, ok? Aqui só mais uma imagem para fechar, né? Uma aproximação para mostrar ali a distância que o trabalhador fica dos tanques, né? Não é como na empresa A e na empresa B, que ele está em cima ali, retirando e colocando peças. Quiser citar os primeiros pontos ali, eu cito a parte de baixo. Bom, então só resumindo ali, antes de realizar algo é preciso entender a automação em sua viabilidade operacional, técnica, financeira e produtiva. Quem explicou, tem que ver a questão financeira, né? Se vale a pena. Muitas vezes a gente pensa que a automatização vai trazer lucro para a empresa e na verdade acaba trazendo prejuízo, porque devido ao custo, né? O retorno desse capital é muito longo, certo? Então tem empresas que optam por continuar no sistema manual. No processo da empresa A, não se aconselha a automatização por completo, né? Mas sim nos processos associados. Então, na empresa A do Promoduro, os processos associados, ali no colocar a talha, nas peças caminharem, de repente é interessante uma semi-automatização. Mas no processo de cromagem mesmo, não é interessante porque ele precisa ter um refino, um olhar aguçado, devido à complexidade daquela peça, né? Se trabalhar com peças de empresas maiores que param suas produções em parada para esse tipo de serviço. Na observação dos dois processos manuais A e B, né, as empresas A e a empresa B, que são processos totalmente manuais, nota-se uma exposição maior dos trabalhadores que no processo semi-mecanizado da empresa C, especialmente se correlacionarmos a comparação com a exposição ao risco. Então isso foi citado em todos os três, né? O risco ocupacional na empresa A e na empresa B é muito alto. Nós levantamos algumas informações de codificação de vapor de metais, né, aerodispersos, e realmente nas empresas A e B é um pouco maior do que na empresa C, né?
E a automatização, automação em processos seriados, como é na empresa B e C, torna-se uma vantagem pelos aspectos já citados acima. Então, na empresa C, que já é semi-automatizado, é uma vantagem, tem um refúgio muito pequeno, pelo tempo ser correto, né, no caminhar da talha em cada banho. E na empresa B, como é manual, aconselha-se também uma semi-mecanização. O que inviabiliza é a questão do financiamento, a questão do custo. Okay? Inicialmente, então seria o agradecimento aí, né, para concluir. Inicialmente, gostaríamos de agradecer às empresas que nos cederam o espaço de suas linhas de trabalho e detalhes sobre o seu processo, aos trabalhadores, seja no apontamento de detalhes ou no repasse dessas informações, aos nossos docentes, né, toda a equipe que nos deram suporte para a realização desse trabalho, né, pelo direcionamento junto ao tema escolhido. E todos os envolvidos, nossos familiares e todos que estiveram diretamente aí envolvidos nesse trabalho. Perfeitamente. Aqui nós temos as referências que foram estudadas, né, em especial aquele primeiro estudo crítico sobre a saúde dos trabalhadores de galvânicas por meio da relação com avaliações ambientais, biológicas e otorrinolaringológicas. Então, foi ali que nós direcionamos mais o trabalho para a questão da vantagem e da desvantagem, com um foco um pouco mais aguçado na questão de saúde do trabalhador. É isso. Isso.